Olá amigos, eu sou Mauro, técnico do Museu da Eletrônica, e este é o laboratório do museu. Se você não conhece ainda o Museu da Eletrônica, saiba que você está no lugar que se importa muito com o resgate, com a restauração e com a preservação da eletrônica clássica, que nós chamamos, a eletrônica do século XX, e que infelizmente já passou e não volta mais. Bom, como é que nós fazemos isso? Fazemos isso através do resgate por conta própria, quando vamos atrás de acervos ou até de aparelhos que estão indo para o descarte em lixo eletrônico. Fazemos isso também ajudando as pessoas, os proprietários que enviam para cá os seus aparelhos clássicos que estão em condições ruins e pedem para a nossa ajuda para devolver a vida e o brilho a esses aparelhos. Não só aparelhos em condições ruins chegam aqui, chegam também aparelhos bem conservados, mas que necessitam de restauração eletrônica. O que nós fazemos no laboratório do museu, então, é nos dedicar com o máximo de empenho possível para devolver a vida, o brilho, a beleza e a funcionalidade para esses aparelhos. No dia de hoje eu vou compartilhar com vocês um trabalho que é bastante complicado. Esse trabalho que eu vou mostrar para vocês hoje, na verdade, ele era odiado por muitos no tempo da eletrônica antiga, mas está aqui, eu vou compartilhar com vocês. E eu acredito que esse vídeo vai ser útil para outras pessoas que estão tentando fazer esse trabalho e ainda não conseguiram. Antes disso, vou apresentar o aparelho. Esse é o famoso rádio Philips mensageiro. Esse é o modelo 06RL381. Existiram variações desse modelo, denominado como mensageiro. E esse rádio pertence ao Ricardo, lá de Divinópolis, Minas Gerais. Esse rádio está na fila já há algum tempo. O Ricardo havia enviado junto com outro rádio motorrádio, que já foi devolvido a ele. Esse aqui complicou um pouco o processo de restauração dele, em função da situação que ele se encontrava. Este rádio estava muito prejudicado por oxidação na sua parte eletrônica. Ele estava com componentes esgotados, ele estava com defeito na chave de ondas, que é a coisa mais crítica desse rádio, porque ela tem essas teclas aqui, e geralmente o que acontece é que ao longo dos anos forma oxidação nos contatos e isso afeta diretamente o funcionamento do rádio. Então nós tivemos que limpar essa chave, isso foi um problema. E esteticamente falando, a caixa estava muito suja. Essa parte aqui praticamente já não era mais essa cor. Nós desmontamos completamente o rádio e revitalizamos toda essa parte plástica. A alça estava toda desbotada, então nós mandamos fazer numa empresa especializada esse detalhe aqui original. Mandamos fazer também esse detalhe original, onde está escrito Philips e mensageiro. Também a tampa traseira estava muito suja. Nós também fizemos uma lavagem nela com produto pesado, fizemos uma revitalização e temos aí um rádio então com uma condição um pouco melhorada. Esse filtro original também estava deteriorado. Nós usamos um outro filtro da cor branca para parecer o filtro original. O suporte de pilhas estava completamente destruído praticamente, porque muitas pilhas haviam vazado aqui, e isso aqui deu bastante trabalho para limpar e depois recebeu uma pintura com tinta branca para ficar como era o original do rádio. O mais difícil desse rádio foi localizar um capacitor variável compatível com ele, e nós então demos sorte e conseguimos um capacitor variável que veio de um rádio doador de sucata. Esse variável tem um problema. Como ele não tem nenhuma proteção, e ele entra bastante sujeira aqui, então esse variável estava destruído, e sem o variável o rádio não funciona. Bom, mas o que eu vou fazer agora, feita essa apresentação deste rádio? O rádio já está funcionando. Nós já praticamente terminamos a restauração eletrônica, com exceção da calibragem, que é a última coisa que a gente faz, não foi feita a calibragem ainda. E agora a gente precisa colocar o cordão do dial do rádio. Bom, isto nesses rádios desta geração é realmente um desafio, porque não é uma coisa simples, longe de ser simples, é uma coisa bastante complexa. Porque o que acontece aqui? Nós temos um capacitor variável que tem um eixo muito pequeno, nós temos um rádio que tem um espaço maior de dial do que o giro desse eixo aqui pode oferecer. Então, se você simplesmente colocar o cordão aqui
e não contar exatamente os números de voltas que tem que conter eu tenho aqui ó, uma outra, isso aqui é o knob, né? Ó, aqui é a parte branca do dial, o ponteiro vai aqui e vai por trás aqui no rádio. Então esse aqui, ele é ao mesmo tempo o knob de sintonia do rádio e é o conjunto de polias mecânicas que faz funcionar, que faz girar o capacitor variável. Então olha lá, quando o usuário gira aqui o knob de sintonia, então o eixo aqui do knob de sintonia, ele tem aqui uma ranhura, né? Ele tem dentinhos aqui, que encaixa aqui na polia do capacitor variável, e aí faz o eixo do capacitor variável girar. Só que o que acontece? Como tudo isso é muito reduzido, não havia espaço suficiente aqui para a Philips fazer de uma forma em que, se fosse girar a sintonia de 550 a 1500 kHz, por exemplo, que é a faixa aqui, o range de faixas, né, ó, 550 a 1500 em ondas médias. Se você vai girar de 550 a 1500 e não contar o número certo de voltas que vai nestas polias aqui, aonde vem o cordão, o que vai acontecer? O ponteiro ele não vai fazer toda a viagem, né? Ele não vai preencher todo o espaço aqui que tem para ser preenchido. O ponteiro não vai de 550 a 1500, ele estreita esse espaço se você errar as contagens de voltas aqui na polia do knob de sintonia. Então o que eu vou compartilhar com vocês hoje é o seguinte: esse rádio precisa ser colocado o cordão. Não existe informação técnica, eu fiz várias pesquisas, infelizmente não tem. Encontrei o esquema do rádio, aqui está o esquema, porém nenhuma informação além disso para a colocação do cordão. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar o cordão, praticamente é um trabalho auto-intuitivo, eu vou descobrir como é que se coloca o cordão, essa é a verdade, porque eu não tenho um rádio referência aqui que eu possa ver. Então eu vou colocar o cordão, quando ele estiver funcionando direitinho, eu vou compartilhar com aqueles que quiserem como se coloca esse cordão, que não é nada simples, não é uma coisa que posso dizer corriqueira, não é realmente bastante complicado. Por quê? Porque a gente tem que acertar o número de voltas. Eu vou tentar explicar isso para vocês. Aqui está a polia que pega no eixo do capacitor variável, aqui na outra polia que está no capacitor variável. O cordão então vai sair desse lado, ele é preso aqui, ele dá uma volta completa, ele sai por aqui, e aqui ele tem que ser enrolado na parte de dentro e na parte de fora. Então, como é que você vai saber quantas voltas tem que dar na parte de dentro e quantas voltas tem que dar na parte de fora? Porque exatamente são essas voltas que fazem, quando você mexe aqui na sintonia do rádio, que fazem o ponteiro cobrir toda a faixa do dial. Se essa contagem não estiver correta, a faixa não cobre inteira, o ponteiro fica curto, né? Ok? Bom, vamos lá então. Agora eu vou aqui colocar o cordão. Na sequência eu mostro para vocês funcionando, e aí eu vou disponibilizar para aqueles que quiserem, estiverem com esse problema, a forma de colocar esse cordão. Volto em seguida. Bom, depois de várias tentativas e erros, horas e horas e horas tentando, eu finalmente lembrei que eu havia conhecido um ex-funcionário da Philips, o Sr. Carlos, e ele então poderia ter o manual de serviço desse rádio. Na internet não existe o esquema dele na internet, só o esquema, nada mais. Então eu fiz contato com o Sr. Carlos e ele prontamente localizou lá o manual de serviço do L3R78T, que é uma das variações desse modelo do rádio mensageiro, semelhante a esse modelo 381. Então ele me mandou, muito gentilmente me enviou uma cópia do manual, e eu publicamente agradeço o Sr. Carlos por isso.
Ele foi muito gentil. Ele mora em São Paulo e eu o conheci quando ele fez contato comigo e solicitou se eu teria um knob de troca de canais da TV KL1. Na época ele queria comprar o botão e eu disse para ele, não, eu não vou lhe vender, eu vou lhe dar o botão. Por que que eu dei para ele? Porque eu recebi, veio de um lote, de uma doação que chegou no museu. E como eu tinha mais de um, na época eu tinha 3 knobs de troca de canais da Philips KL1, então eu dei de presente para ele o knob, ele ficou muito agradecido e dessa forma nós iniciamos uma amizade virtual. E tivemos outras ocasiões que conversamos e dessa vez o Sr. Carlos então, de certa forma, retribuiu aquela gentileza que eu tinha feito a ele lá em maio de 2020. Então, se você ainda tem dúvidas com relação a isso, visite as playlists do canal, você vai encontrar um vídeo lá. Quem tem amigos tem tudo. A gente se socorre dos amigos, né? E o Sr. Carlos então me enviou aí o manual de serviço do rádio, que tem muito além do que eu precisava, né? Além do desenho aqui do cordão, ainda ele tem outras informações que são importantes. Então, documentação de serviço, modelo L3R78T, fisicamente é exatamente o mesmo rádio, o Mensageiro 381, ele tem variações, ele tem diferenças no circuito eletrônico. E aqui tem o ano 1959, Philips. E aqui tem uma observação que explica ou nos dá uma pista do porquê que esse manual de serviço não existe na internet. Ou pelo menos não existe até agora, porque a partir do momento que o Sr. Carlos compartilhou comigo, eu vou fornecer esse manual para quem quiser e para quem precisar. Aqui diz observação, somente para os postos e oficinas de serviços Philips, todos os direitos reservados. Ou seja, a Philips somente mandava para os postos de serviços, para as oficinas autorizadas, né? Então, muito provavelmente, esses manuais ainda existem, assim como o Sr. Carlos tinha guardado lá na casa dele, mas isso acabou ficando perdido no tempo, né? Talvez essas autorizadas fecharam, esses manuais foram todos para o lixo e acabou tudo se perdendo. Mas aqui então a gente tem todas as características do rádio, faixas de onda, ondas médias de 517 kciclos a 1622 kciclos. Olha que interessante, de 850 metros a 185 metros. Ondas curtas de 4,8 megaciclos a 12,1 megaciclos, 62,5 metros a 24,8 metros. Frequência intermediária 455 kHz, FI, né? Alimentação 6 pilhas. Consumo aproximado, olha que interessante essa informação. 15 mA sem sinal, 95 mA com volume total. É um rádio muito, muito, muito econômico. Esse rádio com uma carga de pilhas ele vai durar muito tempo. Potência de saída de áudio 300 mV. Aí aparece aqui os transistores, né, os originais. Ajuste de consumo do estágio de saída, olha que interessante isso aqui, né? Muito legal. Calibragem, todas as instruções que precisa para calibragem. Eu não tinha esse manual, então eu não tinha ideia de que tinha essa característica específica, esse rádio, né? Ele ensina aqui como fazer a calibragem usando aqui o gerador de RF e o esquema do rádio e aquilo que realmente nos interessava, que é o esquema para a colocação do cordão. Como eu mostrei no início do vídeo, esse rádio tem uma polia aqui muito complicada, e sem esse manual de serviço aqui seria praticamente impossível fazer a colocação do cordão. Continuando, ele tem aqui a montagem física do rádio, né? É um diagrama físico do rádio, onde aparecem os componentes e as ligações. Esse rádio tem uma chave de ondas bastante crítica, que é essa aqui. Ela tem que estar bastante limpa, senão o rádio não funciona. Relação dos componentes, bobinas, capacitores, resistores e finalmente o diagrama elétrico ou esquema do rádio, né, com todos os componentes e o circuito eletrônico. Mas realmente, aqui informações adicionais, as pinagens dos componentes, enfim, né, os tipos de capacitores, capacitores de estiroblex, cerâmico,
mica, estiroflex, cerâmico, enfim. Mas realmente a nossa maior necessidade estava relacionada aqui com o cordão de dial, que esse rádio então não tinha, e agora está aí o cordão dele funcionando perfeitamente do jeito como ele saiu da fábrica, né? Bom, é um cordão bem difícil de colocar, bem difícil mesmo, né? Eu vou disponibilizar o manual para quem quiser, mas eu vou aproveitar esse vídeo e vou mostrar no detalhe como se coloca esse cordão. Bom, vamos lá então. A minha intenção é que, se você tem um rádio como esse, que falta o cordão, e você não conseguiu colocar, eu até encontrei algumas pessoas em fóruns na internet solicitando a maneira de colocar esse cordão para colegas, né? Então você vai fazer o seguinte: você vai deixar o variável fechado, ou seja, aqui no início da escala, em 550 quilociclos, como diz esse rádio, né? Ele é de 1959. Esse rádio tem uma peculiaridade interessante, o dial dele é invertido. Normalmente a gente tem o início da escala à esquerda e o final à direita, 550 à esquerda, 1600 à direita. Esse rádio é invertido, ele tem 550 à direita e 1600 à esquerda, tá? Então a escala do dial desse rádio é invertida. Você vai deixar então o variável todo fechado, ou seja, em 550. Aí você vai pegar um lado do fio, vai prender na mola, vai fazer aqui meia volta, vai passar por dentro da polia e vai descer aqui nessa rodaninha de baixo, ok? Aí você vai levar o cordão por trás da escala do dial, vai ir na próxima rodana, essa aqui, vai dar a volta por cima, que é onde vai prender o ponteiro, que vai fazer a viagem aqui do ponteiro, vai passar nessa rodana de cima, vai ir na polia e vai dar 3 voltas. 3 voltas, conte, 1, 2, 3. Contou 3 voltas, você vai encontrar então aqui dentro essa abertura. Você vai entrar aqui nessa parte, que vai na parte de dentro da rodana aqui, da polia, né, do knob. Vai entrar nessa ranhura aqui e vai sair nessa ranhura do lado. Vai entrar aqui então e vai amarrar na mola. Bom, eu sei que não é nada fácil. Por mais que eu esteja mostrando no vídeo, por mais que eu tenha explicado, eu sei que não é fácil. Então, de qualquer forma, se você assistiu esse vídeo, e se você vai ter a cópia do manual de serviço, se desejar, eu posso auxiliar aqueles que ainda sofrerem mesmo tendo esse vídeo. Mas é assim que se coloca o cordão no rádio. Ele funciona perfeitamente, fica, acredito que, muito próximo do que era quando o rádio era novo, foi feito na fábrica. E agora então a gente vai montar esse rádio e partir para a finalização do trabalho, para o vídeo final de restauração desse rádio, que vai voltar lá para o Ricardo, lá em Divinópolis, Minas Gerais. Legal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixe aí o seu like, compartilhe nos seus grupos e com os seus amigos, porque talvez alguém mais vai ter esse rádio aí parado em algum lugar e não conseguiu colocar o cordão. Ok? Obrigado até aqui, até o próximo vídeo.